deixa eu fazer um relato do sonho que eu tive essa noite. Para mim foi um sonho bastante revelador. Eu sonhei que eu tava... tinha uma subida, né, de um morro, uma estrada de terra no meio assim. Os carros ficavam todos parados na lateral da subida, né, estacionado de ré. E várias pessoas subindo no morro a pé. E em um determinado momento eu ouvi uma voz, e essa voz falou assim pra mim: pega o terno, você vai precisar do terno. Aí atrás do carro tinha uma espécie de um corredor. Eu fui lá pegar esse terno, coloquei o terno, e aí eu voltei. E aí eu perguntei assim: mas essas pessoas, o que elas vão fazer lá em cima do monte, né, lá em cima do morro? Aí essa voz falou assim: elas vieram aqui para te ouvir falar. Eu falei assim: para me ouvir? Mas que estranho, né? Por que eles vão vir? Não entendi. Enfim, aí o sonho continuou. E em cima do morro já tinha um platô. Tinha muita gente, não parava de chegar gente. E começou a chover. Mas o estranho foi que não estava sol, mas estava chovendo. E as pessoas não se molhavam. Estava chovendo, mas as pessoas não se molhavam. Aí, em determinado momento do sonho, o pastor Marcos veio ao meu encontro. E é engraçado porque eu vejo até a roupa dele. Ele estava com uma calça cinza social, que ele usa no culto, uma camisa social cinza também, que tem uns detalhezinhos assim em preto. Ele veio ao meu encontro, veio junto a pastora Silvana, a esposa dele. E aí ele olhou para ela e falou, né, os dois virados para mim, e ele falou assim: é o momento, tá na hora. Aí ela falou assim: mas já? Eu falei assim: já, tá na hora. E nesse momento ele me entrega um papel dobrado, né, com duas dobras assim, né, quando você abre assim duas vezes, né? E ele falou assim: aqui é o teu decreto, isso aqui ele está registrado já no cartório do céu. Achei até estranho, falei: gente, o que é cartório do céu, né? E eu peguei. Aí a partir do momento que eu peguei esse papel, eu abri, só que estava escrito numa língua que eu não entendia, eu não conseguia decifrar uma palavra, era uma língua estranha para mim. Eu até pensei, né, no sonho, falei: nossa, o pastor escreve ruim mesmo, né? Não consigo entender uma palavra que ele escreveu, meu Deus. Mas tudo bem. Aí eu peguei, assim que eu peguei esse papel em mãos, eu fui para um salão. Eu já estava num salão muito grande, e tinha muita gente, todo mundo dançando, todo mundo louvando, em línguas estranhas. E eu estava sentado num banco, como se fosse esse banco de igreja, né? Que tem um de madeira, um atrás do outro. Eu estava sentado num banco. E as pessoas me vinham e falavam assim: parabéns, você conseguiu, agora você já é um dos nossos. Que bom que você conseguiu. E eu não entendia. E eu tentava entender as línguas que se falavam, que se cantavam, que dançavam. E eu não entendia. Tava aquele fervor todo de alegria, todo um momento de alegria. E aí uma pessoa veio e falou assim: Jairo, agora tá na hora. E de novo, o papel não estava comigo mais, ele me entregou o papel de novo. E ele falou assim: tá aqui o documento, o seu decreto. Tá aqui o papel, o decreto, só falou isso. A partir desse momento que eu peguei esse papel em mãos, eu comecei a flutuar. Eu já não estava mais no banco, eu comecei a flutuar e comecei a andar para fora desse templo, e eu via a cidade embaixo, né, os locais embaixo nitidamente. Então eu via as ruas, as casas, os estabelecimentos, até que eu cheguei num lugar que parecia ser uma biblioteca. Peraí que caiu aqui. Cheguei num local que parecia ser uma biblioteca. E era muito bonito o lugar, e na frente tinha a grade, mas grades de... não é grade de prisão, né? Essas grades que são todas enfeitadas, né? Era de ferro, portões, com desenhos de flor,
Enfim, era bem bonito o trabalho na grade. E a grade estava fechada. E eu falava para abrir a porta, para abrir essa grade, eu falava, abra em nome de Jesus. E a grade simplesmente se abria. E eu ia entrando nesse local e cada porta que eu encontrava, e eu falava, abra em nome de Jesus. E a porta ia se abrindo. E aí eu continuando flutuando, e eu passei num lugar que eu estava próximo do mar, e eu vi eu passava por cima das casas assim, como se fosse, era bem uma favela mesmo, comunidade, com as pessoas armadas. Eu falei assim, nossa, que coisa estranha, né, que lugar opressivo, tal. E eu falando assim, tá repreendido em nome de Jesus. E eu continuando flutuando. E aí, em determinado momento, eu acordei e voltei a dormir de novo. E aí eu voltei pro sonho de novo. E eu falei assim, Senhor. Aí eu fiz a oração do Pai Nosso. Falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? E eu orei o Pai Nosso. E eu falava nesse segundo momento do sonho, falava, Senhor, me livra de todo o mal, me livra de todo ataque espiritual. E uma voz falava assim, pode olhar, eu tô com você. E aí eu continuando orando, falei, Senhor, mas eu tô com medo. E ele falava assim, continua, não para de olhar, continua. E aí esse outro local já não via mais cidade nenhuma, tá? Não tinha mais nada, era só um lugar. Tinha uma tela preta no fundo, onde eu estava olhando. E eu falava, Senhor, é o Senhor? O que você quer me mostrar? E ele falava, fica olhando. E aí tinha essa tela preta, e conforme eu passava o meu olhar da esquerda para a direita, conforme eu olhando para a direita na tela, iam surgindo estrelas, mas eram estrelas douradas. Então, ou seja, pro meu lado esquerdo já estava cheio de estrela, e pro meu lado direito estava tudo uma tela preta sem nada. E conforme eu ia olhando mais para a direita, virando, ia surgindo mais estrela dourada. Eu falava assim, Senhor, que são essas estrelas? E ele falou, são as pessoas. Essas estrelas são as pessoas. Eu falei assim, mas que pessoas, Senhor? O que é isso? Eu não estou entendendo. Me explica, por favor, me explica melhor. E ele falava assim, são as pessoas que você vai falar. Mas que pessoas, Senhor? Eu não estou entendendo. E ele falava, são as pessoas que você precisa levar o meu evangelho. Eu falava, meu Deus, mas é muita gente, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu não consigo. E aí a voz falava assim, confia em mim, eu vou te ajudar. E aí eu falava, tá bom, Senhor, mas é muita gente, eu não consigo atingir todo mundo. E ele falou, essa voz falava assim, usa a internet, você vai usar a internet para isso, porque você tem que falar que eu tô voltando e vai ser logo. Aí logo depois que ele falou isso, o cenário, essa tela preta do fundo e fundo sumiu, e eu estava numa nuvem. E a nuvem assim, eu me movimentava dentro da nuvem. E eu falava, mas Senhor, é o Senhor mesmo? Eu falava, eu tô com medo. Eu falei assim, sou eu. E aí começava, a minha velocidade dentro da nuvem acelerava, como se tivesse um avião passando dentro da nuvem. E a voz falava, corra, o tempo tá acabando, eu tô voltando. Anda logo, faz rápido o que você tem que fazer, fala com as pessoas logo. E aí eu adormeci, não me lembro mais do sonho, mas eu tenho pra mim que ele sem dúvida nenhuma tá voltando. Gente, as pessoas não têm noção do que vai acontecer. E eu acredito que, fazendo analogia dessa tela preta sem as estrelas, que são as pessoas, para mim tá muito claro, as pessoas que não aceitarem Jesus vai ficar na treva, gente, vai ficar nas trevas, é assustador, é algo muito preto, muito escuro, você não vê nada. Então a gente realmente tem que, gente, o negócio não é brincadeira, ele tá voltando. É isso, esse foi meu sonho dessa noite. Glória a Deus.